Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição será, na verdade, uma pergunta. Onde está Deus? O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje é, na verdade, um salmo, o Salmo 42. Nós vamos extrair daqui alguns versículos para podermos entender a mensagem central do mesmo. O versículo 1 começa dizendo: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: Onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo. Meu Deus, ó meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, aonde nasce o Jordão, desde a terra de Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: Onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Quando você para poder pensar aqui nesse texto, tem algumas coisas que saltam aqui aos nossos olhos. Nós, como cristãos, somos incentivados a estabelecer uma vida de busca, de clamor a Deus. E quando nós oramos a Deus, dentro da própria teologia bíblica, nós percebemos que o Senhor Deus costuma responder de três maneiras bem claras. A primeira maneira pela qual ele responde é quando ele responde do jeito que a gente quer. Você pede uma coisa e ele responde sim. Ele nos oferece aquilo que estamos buscando. É maravilhoso quando isso acontece. Quando a sua vontade entra em harmonia com a vontade de Deus e ele dá aquilo que você está buscando. Ah, como é bom, como é maravilhoso. Mas, às vezes, dentro da nossa visão pequena, pedimos algumas coisas a Deus que não são boas para nós mesmos. O Senhor Deus também, como um pai amoroso, ele às vezes responde de forma sonora, dizendo: não, eu não vou dar o que você está pedindo. A certeza que podemos ter é de que quando Deus diz sim e quando ele diz não, ele está agindo tendo como base o mesmo amor que norteia cada atitude da sua existência. Porque a Bíblia vai deixar claro que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tudo que provém de Deus é amor. O seu sim é baseado no amor. O seu não também é baseado no amor. E por mais que talvez um dos meus amigos que estuda comigo possa dizer nesse momento: ah, pastor, mas eu não gosto de receber o não de Deus. Bom, eu também não. Mas pior do que receber o não de Deus é receber o terceiro tipo de resposta que ele tem. É quando ele diz: espere um pouco. E às vezes esse dizer espere um pouco não é o Senhor Deus vindo em pessoa para poder falar: ó, espera um pouquinho que eu vou responder isso aqui daqui mais um tempo. Não, é o silêncio de Deus que acompanha esse espere um pouco. Às vezes, a tentação que sofremos é de pensar que você está falando sozinho, ou de que Deus não está ouvindo, de que Deus não está nem um pouco, não está se importando nem um pouco com você. E aí você vai pensando: será que eu estou abandonado por Deus? Será que Deus está olhando para mim? Esse salmo é baseado na experiência de um dos descendentes de Corá, que é o autor desse mesmo salmo, onde ele vai dizer: como a corça anseia pelas correntes de água, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Será que Deus abandonou o salmista? Será que foi isso?
que está acontecendo aqui no meio desse processo todo? Não é que Deus abandonou. Existem momentos na nossa história em que nós temos dificuldade de sentir Deus perto, Deus mais próximo, principalmente quando as coisas não correm bem. Veja, eu não me canso de citar o exemplo de Daniel. Daniel está olhando para o seu povo que está vivendo o cativeiro na Babilônia. Através do profeta Jeremias, lá no próprio livro de Jeremias, no capítulo 29, Jeremias mencionou para o povo que tinha sido levado para o cativeiro que eles ficariam 70 anos lá. Agora, o tempo do cumprimento das promessas de Deus havia chegado. Os 70 anos já haviam se fechado. Entretanto, tudo corria dentro da política internacional como se nada tivesse acontecido ou fosse acontecer. Os reis e monarcas continuavam subindo e descendo do trono, a política internacional continuava funcionando de forma a impedir que os exilados israelitas ou judeus voltassem para lá, para Jerusalém. Tudo continuava como estava, mas o tempo do cumprimento da profecia tinha chegado. Daniel estava contando. Ele agora, buscando uma resposta da parte de Deus, ele ora, ele clama, ele busca. O que ele tem em resposta? O silêncio de Deus. O fato é que ele toma uma decisão de entrar numa busca extrema por Deus. Ele jejua durante 21 dias. Ao final de 21 dias ele está fraco. Mas ele continua clamando e dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. O Senhor disse através do Jeremias que o Senhor ia intervir. É linda a oração que ele faz. Ele confessa o seu pecado, o pecado do povo. Ele se agarra à graça de Deus. E então o anjo Gabriel aparece diante dele e vai dizer: Daniel, você é muito amado por Deus. E quando você começou a orar, saiu a ordem de Deus para que eu viesse trazer para você a resposta que você está buscando. Mas houve uma guerra nas dimensões espirituais. E por isso houve um tempo de demora. Às vezes, a demora para vir a resposta da parte de Deus é reflexo dessa luta entre as forças do bem e do mal. Às vezes, a demora para que a resposta venha é simplesmente um Deus amoroso que está, de alguma forma, dando a oportunidade para que a nossa fé se solidifique ainda mais nele. Não há nada que faça com que a nossa fé se torne mais sólida do que quando nós estamos aguardando, esperando por uma resposta da parte de Deus. Algumas pessoas, quando encontram o silêncio de Deus, acabam abandonando a fé, abandonando Deus, abandonando tudo. Mas aquele que permanece acreditando em Deus e esperando por uma resposta da parte do Senhor, esse não é envergonhado. Às vezes, simplesmente, o tempo para a resposta de Deus ainda não chegou. O Senhor Deus sabe que se der a resposta nesse momento, isso não vai ser bom para nós. Então ele espera até que estejamos prontos para receber o sim ou não dele. O salmista, ele está dizendo, aqui ele está colocando aquilo que experimenta alguém que está buscando essa resposta. Ele está dizendo: os meus inimigos olham para mim e dizem: aonde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava com a multidão dos adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. O que ele está dizendo é: eu me lembro de quando eu subia até o templo para poder agradecer as bênçãos que Deus tinha me dado, mas agora eu tenho o silêncio do Senhor. Não é fácil experimentar isso, mas eu gosto da maneira como o Salmo termina, porque os 2 últimos versículos vão trazer aqui a postura dele, mesmo diante da aparente falta de resposta da parte de Deus. Ele vai dizer: por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Ele agora se volta para falar consigo mesmo. Ele vai dizer: por que você está tão triste, a minha alma? Por que está tão abatida dentro de você? Espere, porque eu ainda louvarei o nome do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que Deus não me dê resposta agora, eu vou continuar esperando nele até que a resposta venha. E esse tempo de espera é a maior bênção que a gente pode ter. Sabe por quê? Porque esse tempo de espera representa para a gente a certeza
de que nós teremos a possibilidade de ter a nossa fé solidificada e fortalecida no Senhor Deus. Não conheço a sua história, não sei com quem eu estou falando nesse momento, mas se você está buscando uma resposta da parte de Deus e ela ainda não veio, não se desespere. No tempo certo ela virá. E se ela ainda não veio, pode ser que alguma coisa no mundo espiritual esteja acontecendo, alguma guerra espiritual esteja acontecendo e a tua resposta ainda não veio. Pode ser que simplesmente não tenha chegado a hora ainda, que você ainda não esteja pronto para receber a resposta de Deus. Por isso, faça suas as palavras do salmista. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Deus e meu Salvador. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, pela certeza que temos de que mesmo que recebamos um sim, um não ou um espere um pouco da tua parte, como resposta às nossas orações, nós podemos esperar em ti e saber que qualquer uma dessas respostas vem de um Deus amoroso, de um Deus que cuida de cada um de nós. Colocamos diante do Senhor nossas necessidades e pedimos que o Senhor nos responda, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e o tema será: falhou a sua promessa para sempre? Eu estudo a lição e você?